E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero analisar, juntamente com vocês, a conversão, do apóstolo Paulo, de Saulo, que se transforma, que se converte, e se torna o grande apóstolo Paulo. Esses dias eu gravei um vídeo e eu falei isso, acho que no comentário, que Paulo havia recebido uma catequese da igreja, havia recebido uma catequese de Pedro, do apóstolo Pedro. E um irmão protestante, ele disse: não, Miguel, não. Onde está essa catequese que Paulo recebeu de Pedro, Onde está essa catequese que Paulo recebeu da igreja? Então fica aí até o final desse vídeo para você ver. Vamos analisar esse texto junto, para você ver se Paulo recebeu ou não uma catequese da igreja. O texto é muito claro, Paulo recebeu sim uma catequese da igreja. Muitos protestantes têm essa ideia de em Cristo, somente. Aceitei a Cristo somente. Só que ele vai se prostrar diante do pastor. O pastor vai impor a mão sobre a sua cabeça, vai batizar lá no rio, em um lugar que tem água, e ele vai receber a imposição da mão dos pastores, e não do próprio Cristo. Veja só que interessante. Aí ele diz: não, eu aceitei Jesus Cristo. Para eles, aceitar Jesus Cristo é ir em umas dessas milhares e milhares de denominações protestantes, sair do catolicismo e nessas igrejas protestantes, e se batizar de novo, e se deixar batizar por um falso profeta, por um pastor que não tem preparação nenhuma para fazer essa função que só ao sacerdote foi ordenado. O pastor, eu digo assim, essa função de fazer a função que é própria do sacerdote, de fazer a unção, de fazer a imposição das mãos, de celebrar a Eucaristia, só um sacerdote devidamente ordenado. Então o pastor celebra a Santa Ceia, que eles falam, eles fazem tudo aquilo que eles não são permitidos fazer. E isso eu provo dentro da própria Sagrada Escritura. Não está tudo na Sagrada Escritura, a fé católica atesta isso, e a própria Sagrada Escritura atesta isso, porém, eu provo dentro da Sagrada Escritura que não existe aprovação de Deus para um homem fundar a própria igreja. Tá aí. Então, na questão do apóstolo Paulo, aí ele pensa assim, que Paulo se encontrou com Cristo, caiu do cavalo, e imediatamente já foi pregar, foi anunciar aquele Cristo que o converteu, Eles pensam assim: Paulo caiu do cavalo, se encontrou com Cristo e não com a igreja. Analise o texto comigo com honestidade. Veja se Paulo passou ou não pelas mãos da igreja. Porque passar pelas mãos da igreja, meu amigo, é passar pelo próprio Cristo. Foi Cristo quem ordenou que a gente passasse pela mão da igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, vai dizer Jesus Cristo, em uma correção fraterna, Jesus disse assim: seja tratado como um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus está dando a última palavra à igreja, que é a ele mesmo. A igreja age com o poder de Cristo. Os poderes dados aos apóstolos, eles exercem esse poder simplesmente por autoridade de Cristo. Vem de Cristo o poder. Isso não podemos negar. Então, imaginar que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, se levantou e já saiu pregando Cristo, sem necessidade da igreja, sem necessidade de passar por uma formação da igreja. Então, veja, é uma interpretação totalmente antibíblica. Basta ler o texto. O texto que eu me refiro é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vai contar, vai narrar esse fato que houve entre Jesus Cristo e o Saulo, que se torna o grande apóstolo Paulo. Veja, vamos para o texto, para a gente não se alongar muito. Vamos começar lendo o texto. Atos, capítulo 9. Vamos utilizar aqui, aí do versículo 1 até o versículo 20, a gente já vai ter uma grande noção daquilo que a gente está conversando aqui, Se Paulo
ao cair do cavalo, já foi evangelizar em nome de Cristo, ou se ele foi entregue à igreja para passar por uma formação pela imposição das mãos da igreja, com a autoridade dada por Cristo, para daí começar a pregar. Veja, Atos 9, né? Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Paulo saiu para perseguir os adeptos do caminho, como era chamado, para perseguir a igreja que estava em Damasco. Porém, essa luz, que é Cristo, né, diz Saulo, por que você me persegue? Aí, meu amigo, cai a ficha. Saiu para perseguir a igreja e se viu perseguindo o próprio Cristo. Por que você me persegue? Veja só que interessante, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo meditando simplesmente essa frase. Por que você me persegue? Então, quando um sujeito sai para perseguir um membro da igreja, sai para perseguir a igreja, entra em um canal católico para perseguir a igreja, esse camarada está simplesmente perseguindo Jesus Cristo. Por que você me persegue? Ah, mas eu saí para perseguir a igreja. Então, perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo. Observe os detalhes. Jesus Cristo é solitário? É um Deus solitário? Obviamente que não. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia fazer. Mas ele aponta para a igreja. Veja na sequência da leitura. Ele vai apontar para a igreja, que atua com a sua própria autoridade, né? Veja. Por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Paulo saiu para perseguir os cristãos, né? Os adeptos do caminho que estava em Damasco, né? Para trazer presos, homens e mulheres, que encontrasse. Olha só que absurdo. Paulo não tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Ele não tinha conhecimento da igreja que estava ali nascendo, né? Ele não tinha nenhuma formação. A única ânsia dele, a única sede que ele tinha era prender homens e mulheres e torturar e entregá-los à morte, né? Então quer dizer que Paulo não tinha formação de como pregar Jesus Cristo. Veja na sequência, né? Quando ele diz: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te. Versículo 6. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. No versículo 6. Agora Paulo, né? Agora Saulo, levanta-te, entra na cidade, ali te será dito o que deves fazer. Veja, ali te será dito o que deve fazer. Ou seja, levanta-te dessa queda e entra na cidade. Cidade aqui, meus irmãos, a gente lembra também de igreja, né? O nome cidade nos faz lembrar também da igreja. A igreja é a cidade santa, né? A Nova Jerusalém. Então, cidade aqui, nós podemos lembrar também da igreja, né? Entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Veja, quando Jesus Cristo, né? Quando Paulo, né, cai do cavalo, ele fica cego. Então, impossível de dali imediatamente ele sair pregando e testemunhando Jesus Cristo, porque ele ficou cego, né? Ele ficou andando segurado pelas outras pessoas. Então era impossível de Paulo, com esse encontro apenas com Jesus Cristo ali, sair pregando. O texto não fala de maneira nenhuma
que foi assim, né? Entra na cidade, que lá te será dito o que deve fazer. Ou seja, ele vai entrar, ele vai agora ser entregue àqueles que ele iam perseguir. Veja que interessante, eu já falei isso aqui e repito, né? Paulo, Jesus Cristo converteu Paulo e o entregou nas mãos da igreja, das mãos daqueles que Paulo ia perseguir. Olha que o modo que Deus, né, age. Entra na cidade e lá será dito o que deves fazer. E é o que Paulo vai fazer. Ele vai entrar na cidade para ouvir agora a igreja. Veja, o próprio Cristo converteu, porém Paulo ficou cego, né? E vai precisar agora de passar pelas mãos da igreja, de receber uma formação da igreja. Veja. Agora, né, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Versículo 6, né? Versículo 7, né? Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguiu ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Veja, Paulo se levantou, não viu nada. Não viu nada. Foi carregado pelas mãos, né, até entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Veja, 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver, em visão, alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recupere, né, a vista. No versículo 12, né? Então, olha, a recuperação de Paulo é pela imposição das mãos de Ananias, do discípulo de Cristo. Veja que coisa bonita. Ah, mas poderia ser, mas eu queria que o próprio Cristo impusesse as mãos. Pois é, o Cristo está impondo as mãos dele, utilizando as mãos de Ananias. É isso que o protestante não entende. Quando Ananias age, ele age pelo poder de Cristo. Ele age pelo poder de Cristo. Onde eu disse que Cristo não age solitariamente. Ele é o único mediador, como a gente já sabe, ele é o único Deus. Porém, ele não é solitário. É isso que o irmão protestante tem que saber, tem que entender, né? Precisa entender. Se quiser, né, vir para a verdade. Veja, né? É pela imposição das mãos de Ananias. Ananias entra e impõe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus santos que está em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Pois eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs-lhes as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão. Olha que coisa bonita. A partir da palavra de Jesus Cristo, Saulo não era mais aquele homem perigoso, não era mais aquele homem inimigo da igreja. Olha que coisa bonita que Ananias vai dizer: Saulo, meu irmão. Já o chama de irmão. Saulo, né, meu irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu enquanto vinhas, né, pela estrada, mandou-me aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, né? O Senhor me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo poderia dizer como um protestante, né? Não, mas somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Olha só que
como que um protestante lendo esse texto abandona a igreja? Ele abandona a igreja e cai nas mãos dos falsos pastores, cai nas mãos desses embusteiros, né, desses pastores fundadores de igreja. Então, é muito bonito esse texto, né? Quando ele diz assim, ó, mandou-me aqui, né, para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ele não veio, ele já fez a missão dele, ele derrubou Paulo do cavalo, ele converteu Paulo e o entregou agora nas mãos da igreja. É pela imposição das mãos de Ananias, cuja autoridade, né, vem do próprio Cristo, que Paulo vai recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Será se é difícil de um protestante entender essa passagem? Né? Não é difícil, cara, é muito fácil de entender. É pela imposição de outra pessoa, que aquela outra pessoa tem a autoridade de Cristo. Agora, o pastor que funda a própria igreja tem a autoridade de Cristo aonde? Me mostra um versículo onde que alguém tem autoridade para fundar a própria igreja? É isso, meus irmãos, é isso que traz com que quem saiu da igreja por falta de conhecimento, é isso que traz de volta quando a pessoa recebe esse ensinamento. É pela imposição agora das mãos de Ananias que ele vai recuperar a vista e vai ficar cheio do Espírito Santo. Ah, mas vocês estão dando poder ao homem. Quem deu poder a Ananias aqui foi Jesus Cristo, não foi a igreja. Veja, é pela imposição das mãos de Ananias. Ele age com o poder de Cristo. Vamos continuar a leitura, né? Então, ó, Paulo fica cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. E em seguida levantou-se e foi batizado. Veja, né? Aí sim o homem recuperou a vista, levantou-se, foi batizado. Depois, né, alimentou-se e recuperou as forças. Há quem diga que esse alimento aqui, que fez com que Paulo recuperasse as forças, foi o pão, né, eucarístico. Paulo foi batizado, recebeu, né, a Eucaristia, recuperou as forças, passou por esse processo. Veja o versículo seguinte, né, o 19. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco. Veja, esses dias que Saulo passou, né, em Damasco, com os discípulos, com a igreja que ele saiu para perseguir, ele passou sendo formado. Esses dias foi para ter essa catequese. Ele recebeu o batismo, recebeu, né, a Eucaristia. Ou seja, ele recebeu aqui claramente uma formação. Como eu disse, né, ao cair do cavalo, ao se levantar, né, cego, cheio de poeira nos olhos, cheio de escamas nos olhos, Paulo não tinha condição já de se apresentar como um pregador de Cristo, para dar testemunho de Cristo. Ele passou por uma formação, sim, por uma catequese, sim. Veja, no versículo 19, Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco. Ou seja, a igreja que ele ia perseguir agora o acolheu, chamando de irmão. Veja o poder da palavra de Jesus Cristo. Tudo vem por causa de Jesus Cristo. Agora Paulo não era mais inimigo, não era mais aquele homem perigoso, mas sim agora era um irmão que recebeu, né, a imposição das mãos, né, de alguém da igreja, que recebeu, né, o alimento, que ficou alguns dias, com certeza absoluta, recebendo uma formação. No versículo 20, né, continua a leitura e diz assim, no versículo 20, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Veja o processo que Paulo passou. Caiu do cavalo, desde quando caiu do cavalo, perdeu a visão, foi conduzido, né, entrou na cidade, que a gente lembra aqui da igreja, né, entrou na cidade, recebeu a imposição das mãos, né, de Ananias, recuperou a vista, foi batizado, tomou o alimento, ficou alguns dias recebendo, né, formação com certeza, e logo depois começou a pregar. No versículo 20, que ele vai começar a pregar. E não no versículo, né, 5 e 6, né, quando ele se levanta do chão. Que ali ele estava sendo conduzido. Cristo o conduz, né? Cristo diz assim, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer, no versículo 6. E aí foi dito, né, o que Paulo deveria fazer. No versículo 20, Paulo começa a pregar. Então, claramente, Paulo recebeu uma catequese. E para finalizar o nosso vídeo, meus irmãos,
citando, quando eu citei Pedro, né? Que a pessoa disse, onde tá a formação de Pedro, né? Com Paulo. Tá também. Paulo também recebeu uma formação de São Pedro. Veja, em Gálatas 1, versículo 18, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim: depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Veja, Paulo também foi a Jerusalém, ficou 15 dias, né? Foi lá para conhecer Cefas. Mostra aqui, meu amigo, né? Vai mostrando aqui o caminho que um cristão tem que fazer, precisa fazer, né? Não abandonar a igreja, não abandonar o líder da igreja, aquele que Cristo, o próprio Cristo, instituiu como fundamento visível da igreja, que foi São Pedro. Fui a Jerusalém para conhecer Cefas, né, e fiquei 15 dias com ele. Você acha que nesses 15 dias que Paulo ficou com Pedro, ele não recebeu uma catequese? Porque São Pedro já tinha, né, cerca de 7, 8 anos à frente de Paulo, que era testemunho, né, ocular do sofrimento de Cristo, que tinha um evangelho já formado na cabeça, né? Pedro tinha toda a formação do evangelho. Então, Paulo vai passar 15 dias com Pedro e não vai ser catequizado, não vai aprender nada com Pedro. Você acha que ele foi para lá, né, assistir a seleção brasileira? Você acha que ele ficou lá 15 dias falando sobre futebol? Brincando? Foram pescar? Não, com certeza. Lá eles trataram de assunto, né, da igreja. A gente vê isso claramente no versículo, né, no início do capítulo 2. A gente vê claramente que ele passou por uma formação também nesses 15 dias, né? Ele aprendeu muita coisa com São Pedro. Ele passou, sim, por uma formação com São Pedro. E para finalizar, veja, Gálatas 2, né, versículo 1 e 2. Para a gente rematar aqui o nosso vídeo com esse tema. Veja, Gálatas 2, né? 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém. Veja, 14 anos mais tarde, Paulo sobe de novo para Jerusalém. Qual o motivo? Ele vai dizer na sequência, veja, né? Subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Veja no versículo 2. Fui lá por causa de uma revelação. O apóstolo Paulo vai lá por causa de uma revelação. Revelação supõe aqui que ele teve uma visão do próprio Cristo, do próprio Deus. Ele teve uma visão, né? Um anjo o avisou. Fui lá por causa de uma revelação. Expus o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Eu estou aqui com a tradução, né, da CNBB e tem a palavra igreja. Na tradução da Ave Maria, em outras traduções, não tem a palavra igreja, mas é a mesma coisa. Você vai entender a mesma coisa, que vai estar escrito assim, né? Fui lá, vai estar escrito assim, né? Fui lá expor o evangelho que tenho pregado aos notáveis, aos que eram de mais importância. Quem eram os notáveis? Quem era os que tinham mais importância na igreja? Eram os líderes da igreja, que estava em Jerusalém. Veja no versículo 1, subiu de novo a Jerusalém. Portanto, ele foi falar com os líderes da igreja como um todo. As colunas da igreja, sobre o qual ele vai dizer, sobre o qual ele vai dizer assim, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Sobre os qual, né, é preciso estar alinhado, estar em comunhão, para não correr em vão. Veja no versículo 9, né, de Gálatas 2. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Veja, é preciso estar em comunhão recíproca com a igreja. O protestante não quer essa comunhão com a igreja de Cristo. Então, estão, né, se perdendo por conta própria, porque estão rejeitando a comunhão com os líderes da igreja de Cristo, que Paulo diz, olha, a corrida é em vão. Sem esses líderes, e veja, foi uma revelação a São Paulo. Sem esses líderes, a corrida é em vão. Lembra da conversão de Paulo, que ele foi cair nas mãos
de Ananias ficar dias recebendo uma formação dos discípulos em Damasco? Já pensou se Paulo se levanta, bate a poeira e diz assim: eu não quero saber de igreja, eu agora vou seguir carreira solo. Foi o próprio Cristo que me apareceu, né? Olha só que absurdo. O protestante diz isso: foi o próprio Cristo que me apareceu, eu não quero saber da igreja. O testemunho de Paulo, meu amigo, quando eu li esses textos, eu fiquei encantado. Como é que o protestante não consegue entender isso? O testemunho do apóstolo Paulo mostra uma conversão de um católico. O camarada tem aquele primeiro encontro com Cristo. Cristo envia você para a igreja, para receber a formação, para receber a imposição das mãos, né? Por meio de uma revelação, o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém para expor o evangelho aos líderes, aqueles que eram mais notáveis, aos líderes da igreja. Ele foi expor por quê? Que revelação foi essa? Veja, se fosse um espírito protestante, ele teria ficado sozinho, teria seguido carreira solo, separado do apóstolo Pedro, que foi logo reconhecido como príncipe dos apóstolos, como aquele fundamento visível que nosso Senhor Jesus Cristo, né, edificou a igreja. E os apóstolos entenderam isso muito bem. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Eu não vejo o porquê, né, os protestantes terem dificuldade de entender esse texto, de que o apóstolo Paulo, por meio de uma revelação, diz assim: olha, sem a igreja, né, a corrida é em vão. Ele vai dizer, né, fiz isso de modo particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido, né, em vão. Tá aí, meus irmãos, desse vídeo, né, essa análise que a gente fez dessa conversão de Saulo, né, para o apóstolo Paulo. Não deixa dúvida de que Cristo não age solitário, não é um Cristo somente, né, como quer os protestantes, mas Cristo atrai para a sua igreja, né? Cristo atrai Paulo e o pede para que ele entre na igreja e ali seja, né, conduzido, e ali seja dito o que ele deve fazer. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí, né, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. É muito importante as pessoas terem esse conhecimento, para não se deixar enganar pelas seitas, né? Muito obrigado e fique com Deus.